Olá, bom dia. Bom dia a todos. E aí, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Amanhecendo mais um dia maravilhoso, um dia divino, um dia de Deus. Antigamente, quando a gente escrevia uma carta, a data, escrevia a data em cima, a gente acrescentava na data do nosso Senhor, tal, tal, tal. Ou no dia do nosso Senhor, tal, tal, tal. A gente fazia o cabeçalho das cartas. Antigamente se fazia isso. E é interessante observar esse ponto, porque todos nós que estamos no caminho, nós vamos com o tempo mudando a nossa visão de Deus, a nossa visão de Deus, do comportamento de Deus. Todos nós tentamos entender como Deus é, como é que Deus age. E aí nós vamos estudando pelas sutilezas da vida, pelos caminhos ah, das nossas experiências, do que nós lemos, do que nós aprendemos, nós vamos formando essa concepção, vamos criando essa imagem, vamos criando esse comportamento de Deus. É interessante, pois, apesar de todos nós termos fé em Deus, o que até isso hoje em dia está mudando. Para algumas pessoas já não dizem, eu tenho fé em Deus. Não. Algumas outras pessoas já dizem, eu tenho amor por Deus. Eu tenho amor por Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim. Como nós estudamos um pouco de história, nós que estamos no caminho e buscamos esse entendimento de Deus cada vez mais, nós vemos que ao longo da história não era assim. Nós tínhamos medo de Deus, nós tínhamos temor a Deus. Qualquer coisinha, qualquer erro, qualquer mínimo deslize, fogo interno, castigo eterno nas chamas do inferno. Era um Deus zangado, um Deus punitivo, né? Um Deus extremamente egóico, né? Que por qualquer erro nos jogava nas chamas do fogo eterno do inferno. E para aqueles que se comportavam bem, para aqueles que alcançavam o direito de ir para o paraíso, era ficar ajoelhado eternamente em adoração a Deus. Egóico, né? Eram essas duas opções que nós tínhamos naquele tempo. Nós não voltávamos para aprender em outras vidas, né? Ou como aprendemos hoje, né? Voltar em reencarnações sucessivas para aprimorar e evoluir. Não. Era somente aquela vida ali. Como final, as recompensas eram fogo eterno ou ficar ajoelhado eternamente adorando Deus. Ficar eternamente ajoelhado na frente dele, onde ele olhando, né, ficava feliz com a nossa adoração ali, ajoelhados, quietinhos ali. Interessante, né? Como que ao longo dos anos mudou isso, né? Mudou essa nossa noção, mudou essa nossa perspectiva de Deus, né? Antes do advento do cristianismo, na época das cavernas, as tribos nômades, o conceito de Deus era um pouquinho diferente, um pouquinho vago. Um pouquinho diferente não, nós na época éramos a Mãe Terra, a deusa Mãe, e aqui embaixo a Mãe Terra. Sim, a deusa Mãe que criou tudo, que criou a vida. A Mãe Terra, a que provém o alimento, a que sustenta, a que provém o alimento, né? Os animais, as árvores, a Mãe Terra. Por um tempo, nós tínhamos
essa denominação Mãe Terra. Mãe Deus, a deusa Mãe e a Mãe Terra. Fazendo uma comparação, nós vemos que na época das tribos nômades, na época das cavernas, nós tivemos muito mais tempo como nômades, como viajantes, como andantes por este mundo. Muito mais tempo. Os Neandertais, se não me falha a memória, foram 500 mil anos de passagem por este mundo. Corrija-me se eu estou errado, mas segundo os livros de histórias que eu vi, os Neandertais andaram por 500 mil anos aqui. Nós, como humanidade evoluída, como humanidade moderna, nós temos apenas 5 mil anos. E nos últimos 1000 anos, 1500 anos, se a gente for observar, eu acho que 1000 anos, 1500 anos, eu acho. A humanidade deu um salto evolutivo a olhos vistos, assim, de repente, assim, a era tecnológica explodiu no mundo. Nós olhamos assim hoje em dia alguns telefones antigos, né? Alguns daqueles ainda de botar no ouvido, né? De falar, né? Aquilo e rimos um pouco, né? Coisa velha, coisa antiga, mas aquilo ali tem pouco tempo. Muito pouco tempo. 100 e poucos anos. Talvez até menos. E hoje em dia, em tão pouquinho tempo, nós temos um celular na mão. Computador, internet, carros, veículos. Que coisa, não? Foi muito rápido, foi um avanço estrondoso. Eu diria que a tecnologia evoluiu muito mais rápido do que nós mesmos. Mas nós estamos no caminho, nós estamos buscando, estamos correndo atrás consciencialmente para acompanhar o avanço, para acompanhar a tecnologia, para acompanhar as mudanças. E uma das coisas que mudou justamente é a nossa concepção de Deus. Há pouco tempo atrás, nós não podemos esquecer que há pouco tempo atrás, no tempo dos nossos avós, um pouquinho ali, pertinho do tempo dos nossos avós, as igrejas, os padres rezavam as missas em latim e de costas para as pessoas, de costa para todo mundo. Ele ficava de frente para o altar rezando em latim. E homens, somente os homens ficavam ali dentro da igreja. As mulheres até então não tinham essa permissão de frequentar a igreja. Igreja católica. Ou elas ficavam à volta nas janelas, nas portas, do lado de fora, aguardando os maridos, ou ficavam em casa. E faz pouco tempo, bem pouco tempo. Ainda assim, nesse pequeno tempo que se passou, a concepção de Deus ainda era aquele Deus severo, punitivo, que ficava ali cuidando nós o tempo todo, para ficar vigiando nós ali o tempo todo. Aham, tu errou. Fogo eterno para ti. E muito pouco se importava, né? Parecia assim que Deus muito pouco se importava com quem obedecia os suas ordens, né? Muito pouco se importava. As coisas aconteciam de bom, de ruim para aquele, né? Para aquela pessoa que estava ali se mantendo ali e não era visto, não era lembrado, não era por Deus assim, era quietinho. Eles ficavam olhando. Tu vai errar. Tu vai errar. Ah, vai. E aí era fogo eterno para ti. Por qualquer mínima coisinha. Mas quando passava a vida sem erro nenhum, acertando tudo, vem aqui. Se ajoelha, fica em adoração aí eternamente a mim. E hoje em dia, pouquinho tempo nós já temos uma concepção mais avançada. Uma ideia melhor de Deus, não? Um pai justo, um pai amoroso, benevolente. Quando eu era novo, no meu tempo de
mais novo, eu ainda carregava um pouco desse temor a Deus. Desse temor a Deus, eu ainda carregava um pouco. Às vezes eu cometia meus erros e ficava com medo que Deus tivesse visto, que Deus tivesse percebido. Eu ficava realmente com medo disso. Pedia perdão, pedia orações, ficava de joelhos, né, daí nas igrejas, ia para os confessionários, confessar ao padre, né, para eu me perdoar, para que Deus me perdoasse, para que eu não, né, ficasse de bem com ele lá, né, ficar de bem contigo aí. Hoje em dia, meu entendimento, minha visão de Deus já melhorou um pouco. Hoje em dia eu já aceito todos os meus erros, aceito quem eu sou, o meu aprendizado nessa vida. Eu já entendo que a jornada, a vida, é um eterno aprendizado. Nós viemos para cá para drenar um pouco da energia que nós acumulamos ao longo de outras vidas, ao longo de vidas passadas, uma energia densa, uma energia pesada, e vamos expurgando essa energia e mudando a nossa forma de pensar, mudando nossas formas de pensamento. Por conta disso, eu venho encontrando cada vez mais a justiça divina, a misericórdia divina, como eu falei em vídeos anteriores, a misericórdia divina que está aqui, presente, neste mundo e em todos os outros mundos. Como eu falei no vídeo anterior, por conta disso, hoje em dia, eu reconheço todos os meus erros. Erros, entre aspas, né? Tudo aquilo que eu considero erro na minha vida, todos os atos que eu considero errados, que eu cometi, eu ia adorar, encontrar Deus e encontrar Jesus na minha frente, de peito aberto, de coração aberto diante dos dois. Porque com todos os meus erros, com todas as minhas falhas que eu considero, e até mesmo aquelas que eu não me dei de conta, até mesmo as que eu não percebi, que eu ainda não tive a visão, o alcance para entender que foi errado. Eu tenho certeza absoluta que aqueles dois não vão me julgar, não vão me condenar, muito pelo contrário. Eles vão me amparar e me ajudar de forma amorosa, de forma misericordiosa, me ajudar a me recuperar, a resgatar aquele que eu considerei errado para mim, me mostrar uma melhor forma de ver. E não, vamos por aqui, vamos juntos, vamos eu e tu, vamos juntos, vamos resolver isso, vamos melhorar por aqui. Claro que hoje em dia muitas coisas que eu fiz na minha época, hoje em dia eu não faço mais. Muitos jeitos, muitas formas de pensamentos que eu tinha lá atrás, quando eu era mais novo, hoje eu não tenho mais. Pensamentos, formas que eu tinha aqui, pouquinho tempo, 10 anos, 8 anos, 5 anos. Hoje eu mudei. Já não os tenho mais. Mas não tenho receio, não tenho mais aquele medo, aquele temor, né, daquele Deus punitivo que está ali julgando e condenando, né? Não, ao contrário. Eu entendo cada vez mais que como humanos aqui neste mundo, nós não somos perfeitos. Ninguém neste mundo é perfeito. Todos nós, de certa forma, estamos no caminho, estamos aprendendo, não importa o jeito. Não importa a maneira como tu leva a tua vida, tu está no caminho, tu está aprendendo. Não importa os teus atos, os teus pensamentos, nós estamos todos aqui, cada um à sua maneira, à sua forma, seguindo em frente, acompanhando a sua própria evolução. Livre para seguir, para escolher o seu próprio caminho e aprender com ele.
Misericórdia divina. Misericórdia divina. Percebe? Pouquinho tempo, depois de séculos, depois de milênios que nós caminhamos por esse mundo com uma concepção, o cristianismo, 2.000 anos, 3.000 anos que nós temos, de quase 3.000 anos de cristianismo, olha quanto mudou a nossa concepção de Deus. As palavras de Jesus Cristo finalmente começam a fazer sentido. Finalmente começamos a compreender muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Há pouco tempo, como eu disse, não. Nós tínhamos medo, nós tínhamos temor. As palavras entravam e saíam de nossa mente, mas o nosso coração ainda era duro, ainda era pesado. Apontávamos falhas e defeitos no vizinho. Não. Aquele ali não rezou direito na missa, é bruxo. Vamos botar na fogueira. E, em tão pouco tempo, nós mudamos o nosso entendimento, a nossa concepção divina de Deus. Quanto aprendizado, né? Quanto nós evoluímos de lá para cá, nesse sentido. Ainda falta muito, ainda nós sentirmos a presença de Deus verdadeiramente o tempo todo conosco. O tempo todo. Não me refiro somente a, não, eu vou me sentar, vou meditar e vou me conectar com Deus. Não. Sentirmos o tempo todo Deus conosco, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso carro, no ônibus que nós pegamos para trabalhar, no café da manhã, no almoço, na janta, com os filhos, nos momentos bons, nos momentos ruins. Ah, mas aí também é um pouquinho demais. Jesus Cristo nos mostrou que não é. Jesus Cristo nos mostrou, mesmo nas adversidades que ele teve, mesmo ali durante a crucificação, Deus estava com ele. Como ele mesmo dizia, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nós buscamos e tentamos sentir aquela conexão ali na igreja, em nossas orações, em nossas meditações. Mas partiu dali, já não temos mais tanta presença divina, tanta presença de Jesus Cristo. Estamos focados, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. E esquecemos até de agradecer os bons momentos. Nós muito mais pedimos ajuda, pedimos proteção do que agradecemos. Percebe? Mas estamos no caminho, estamos evoluindo, melhoramos a nesse sentido, melhoramos essa concepção, né, do Deus punitivo, do Deus vingativo, para o Deus Pai, Deus amoroso. E esta compreensão, esta visão vai se aperfeiçoando agora daqui para frente, ao longo mais ainda da nossa jornada. Quem sabe, no fim da minha passagem por este mundo, eu possa sentir a presença divina, a presença crística, o tempo todo ao meu lado, o tempo todo comigo. Quem sabe? Há pouco tempo atrás eu tinha medo, eu tinha receio, eu tinha temor a Deus, né? Hoje em dia eu sinto amor, eu sinto proteção, amparo, amizade. Então, quem sabe logo mais eu possa sentir verdadeiramente a conexão divina, a presença de Jesus Cristo comigo ao meu lado o tempo todo. Será algo maravilhoso. Todos nós, né? Que todos nós possamos, né, sentir isso. Pense sobre isso. Pense na maneira como teus pais, os teus avós encaram Deus, como tu pensava em Deus há pouco tempo atrás. E como mudou. É um aprendizado. É um aprendizado. É uma evolução.
Eu vou ficando por aqui. Um dia lindo, amanhecendo, um dia maravilhoso. Um dia de Deus, um dia divino. Pense nisso. Ótimo dia a todos. Abraços de luz.